Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 5, A Verdade Absoluta. Autor Pedro Dong. Título da semana 3, O Novo Homem. Sexta-feira, ler com oração Romanos capítulo 2, versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Fora de Cristo, só há vaidade. Deus é a verdade, a própria realidade, e quer produzir a verdade na igreja, o novo homem. A verdade que Deus quer produzir pela igreja pode ser entendida por sua própria ausência. A ausência da verdade é a vaidade, o vazio. Quando se tira a verdade, não sobra nada. O homem sem a verdade não entende as coisas de Deus e vive na ignorância. A ausência da verdade faz com que sejam obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Efésios capítulo 4, versículos 18 e 19. O contrário da verdade é injustiça, impiedade e perversão, conforme lemos em Romanos, capítulo 1, versículos 18 e 19, que diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. É mentira o ser humano dizer que não acredita em Deus, que não vê a Deus, porque desde o princípio do mundo está claro que há um Criador, por isso tais homens são indesculpáveis. Versículo 20. Quando o homem rejeita a Deus, rejeita a própria verdade. Rejeitando a verdade, seus raciocínios se tornam nulos e vazios, e o coração fica insensato e sem luz, porque Deus é luz. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Versículo 21. Os homens se acham muito sábios, pensam que sabem de tudo, mas da verdade não entendem nada a respeito de Deus e, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Versículo 22. A falta da verdade resulta em injustiça, impiedade, perversão e imundícia. É por essa razão que quem rejeita a Deus acaba caindo na injustiça e na impureza. Romanos capítulo 1, versículos 23 e 24. E ainda mais, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos capítulo 1, versículos do 28 ao 32. Quando se tira a verdade, todas essas coisas negativas entram. Querido leitor, Deus precisa da igreja como novo homem para mudar essa situação. No segundo capítulo de Romanos lemos:
Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Versículo 2. Lembremos que para avaliar se há ou não verdade, Deus vai julgar o mundo e vai julgar a igreja. E o juízo de Deus é segundo a verdade. Versículos do 5 ao 8. Portanto, a igreja, como novo homem, precisa andar na verdade. O próprio apóstolo Paulo, ávido seguidor dos preceitos judaicos, tendo vivido uma vida zelosa no judaísmo enquanto afastado de Deus, vivia na vaidade de seus pensamentos. Os homens se julgam sábios, no entanto, não sabem que, desconectados de Deus, são destituídos da verdade e tudo o que ocupa seus pensamentos é vazio, vaidade e nada. O homem foi criado para receber a vida divina, Zoé, tendo sido deixado por Deus no centro do jardim do Éden para comer da árvore da vida e receber o próprio Deus como vida e realidade. Todavia ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e seu entendimento ficou obscurecido, levando-o a viver na vaidade dos próprios pensamentos. Em tal condição não podia receber a vida de Deus e foi afastado da árvore da vida, sendo expulso do jardim. Gênesis 3, versículos 23 e 24. Como consequência, o ser humano vive hoje ignorante nas coisas de Deus, mesmo com tantas evidências de sua existência. Tornando-se insensível, Efésios 4,19, entregou-se à dissolução. Em grego, tornar-se insensível significa parar de sentir dor, cauterizado, 1 Timóteo 4,2. Depois da queda, o homem ficou entregue ao governo de sua própria consciência, que o alerta a não cair na imundícia. Desse modo, a consciência foi dada por Deus para que o homem possa viver com uma certa justiça, que não é a verdade. Romanos 2,15. Em Efésios lemos, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Capítulo 4, versículos 19 e 20. Prestemos atenção. Aqui não diz aprendestes de Cristo, como se fosse uma lição de moral, de autoajuda, mas diz aprendestes a Cristo, que é aprender o próprio Cristo. De que maneira podemos aprender a Cristo? Quando confrontados com determinada situação, podemos pensar: o que faria Cristo em meu lugar? E então agir conforme ele agiria. Mas não é isso. Aprender a Cristo é tê-lo como nosso protótipo, como nosso modelo, não somente para agir como ele agiria em nosso lugar, mas primeiramente deixá-lo nos governar e conformar a sua imagem. Isso é aprender a Cristo. Em capítulo 3 de João, lemos: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 3. E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 5. Jesus disse: em verdade, porque toda palavra que sai da boca de Jesus é a verdade. E fora da verdade, tudo é vaidade. Pergunta de hoje: qual é o significado de aprender a Cristo? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.